No dia 6 de agosto de 1945, o mundo testemunhou um dos eventos mais devastadores e marcantes da história, o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima. Este ano, completam-se 79 anos desde essa tragédia, que não apenas mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, mas também transformou profundamente a forma como a humanidade vê o uso de armas de destruição em massa. A cada ano, no dia 6 de agosto, o mundo se lembra de Hiroshima em uma cerimônia que reúne sobreviventes, líderes políticos e cidadãos de todo o mundo. O Memorial da Paz de Hiroshima, construído no epicentro da explosão, serve como um lembrete silencioso e poderoso da destruição causada pela guerra e da necessidade de buscar a paz. A cerimônia, que ocorreu no Parque Memorial da Paz de Hiroshima, contou com a presença de cerca de 50 mil pessoas, incluindo o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. Os presentes fizeram 1 minuto de silêncio ao som de um sino da paz às 8h15, horário em que um bombardeiro B-29 dos Estados Unidos lançou a bomba sobre a cidade. A bomba lançada sobre Hiroshima foi detonada perto de onde fica o parque onde aconteceu a cerimônia. As razões que levaram os Estados Unidos a lançarem bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki ainda são objeto de debate, mas as consequências disso são evidentes até hoje. Acredita-se que entre 50 mil e 100 mil pessoas morreram no dia da explosão. Uma área de 10 km² da cidade foi devastada. A explosão foi sentida por mais de 60 km de distância. 2/3 dos cerca de 60 mil edifícios de Hiroshima foram reduzidos a escombros. O calor intenso produziu incêndios que durante 3 dias destruíram uma área de 7 km ao redor do Marco Zero. O Japão não se rendeu. 3 dias depois, os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba nuclear. Nagasaki não estava na lista de alvos prioritários dos Estados Unidos na guerra. Ela era um objetivo secundário por causa de sua topografia acidentada e da proximidade de um campo de prisioneiros de guerra aliados. Entre os alvos principais estava Kokura, uma cidade com zonas industriais e urbanas em terrenos relativamente planos. Mas, no dia do ataque, Kokura amanheceu coberta de neblina e fumaça, de acordo com o relatório dos pilotos. A tripulação tinha ordens de escolher visualmente um alvo que maximizasse o alcance explosivo da bomba. Foi por isso que eles foram a Nagasaki. Não há números definitivos de quantas pessoas morreram por causa dos bombardeios, seja pela explosão imediata ou nos meses seguintes, devido a ferimentos e efeitos da radiação. Os cálculos mais conservadores estimam que até dezembro de 1945, cerca de 110 mil pessoas haviam morrido em ambas as cidades. Outros estudos afirmam que o total de vítimas no fim daquele ano pode ter ultrapassado 210 mil pessoas. Hoje Hiroshima e Nagasaki são importantes centros comerciais e industriais no Japão. Ambas têm praças e museus que homenageiam as vítimas das bombas. Os hibakushas, sobreviventes que ainda vivem, têm cerca de 80 anos. Alguns se tornaram ativistas contra a proliferação de armas nucleares e compartilham suas histórias para manter viva a lembrança dos horrores da guerra. Desde então, nenhum outro país se atreveu a usar uma bomba atômica em um conflito armado. O governo da cidade faz apelo por fim das armas nucleares, em cerimônia que ocorre em meio à escalada de tensões globais. Durante o evento, o governador Hidehiko Yuzaki fez um discurso destacando a necessidade imperiosa de eliminar as armas nucleares. Enquanto existirem armas nucleares, há uma certeza de que elas serão usadas novamente no futuro, alertou Yuzaki. Para ele, a erradicação dessas armas não é uma meta para o futuro distante, mas uma questão urgente que requer ação imediata devido ao risco iminente que representa para a sobrevivência humana. O prefeito de Hiroshima, Kazumi Matsui, aproveitou a ocasião para ressaltar como os conflitos atuais normalizam o uso da força militar. Para ele, as guerras em curso da Rússia na Ucrânia e entre Israel e Hamas, em Gaza, estão ceifando a vida de inúmeras pessoas inocentes e destruindo a rotina delas. Essas tragédias globais estão aprofundando a desconfiança e o medo entre as nações, reforçando a suposição pública de que, para resolver problemas internacionais, temos que confiar na força militar, o que deveríamos rejeitar, disse Matsui.
O primeiro-ministro Fumio Kishida, que participou da cerimônia, disse que os conflitos globais e as visões divididas sobre as abordagens ao desarmamento nuclear tornam a consecução desse objetivo ainda mais desafiadora, mas prometeu fazer o máximo na busca de medidas realistas e práticas para criar impulso dentro da comunidade internacional. Seus críticos dizem que é uma promessa vazia porque o Japão depende do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos para proteção e vem expandindo rapidamente suas forças armadas. O evento aconteceu pouco depois do Japão e Estados Unidos terem reafirmado o compromisso de Washington, que prevê a possibilidade de uso de armas nucleares pelos Estados Unidos para proteger o Japão, em resposta às crescentes tensões na região. Desde 2010, os dois países têm mantido um alinhamento em questões nucleares para fins de defesa. Completando 79 anos, o bombardeio de Hiroshima continua a ser um símbolo do horror da guerra e do potencial destrutivo da tecnologia quando usada para a violência. Enquanto as nações do mundo trabalham em prol da paz e do desarmamento, a memória de Hiroshima permanece como um alerta: nunca esquecer, nunca repetir. No Parque da Paz há uma vala comum em forma de colina com um pagode budista no topo, onde repousam as cinzas de 70 mil vítimas não identificadas da tragédia. No monumento no Parque da Paz, ao lado do qual ocorre a cerimônia, está escrito: "Durma em paz, este erro não se repetirá novamente." E você, o que acha do futuro neste mundo atual? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir e curtam o canal. Até o próximo vídeo.